Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. O contexto desse texto é o primeiro dia da ressurreição, domingo de Páscoa. Estão reunidos os 11 discípulos, os 11 apóstolos, melhor dizendo, e os demais discípulos, muitos outros em Jerusalém. As mulheres, elas chegam até eles para darem a notícia que Jesus, ele ressuscitou, que elas encontraram o túmulo vazio. Elas têm aquela experiência com o anjo. E elas voltam, avisam os discípulos e Pedro volta lá para o sepulcro vazio. E o texto de Lucas, de maneira muito particular, assim, diferente dos outros evangelhos, ele inclui uma outra narração aqui sobre os discípulos de Emaús, porque enquanto isso está acontecendo, parece que tem dois discípulos fazendo um caminho em paralelo a esses acontecimentos, saindo de Jerusalém e indo até o povoado de Emaús. E eles estão caminhando ali por 12 quilômetros, quase um quarto aí que a gente correu de manhã, 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús. Esses dois discípulos, eles estão caminhando, e é isso que o texto vai começar a narrar aqui em Lucas 24, a partir do 13. O texto diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, como eu disse, aproximadamente 12 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele era quem traria redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e esses disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas? Não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já findou e está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela graça que nós temos de ter essa história narrada pelo Lucas e ela ter chego até nós. A gente humildemente como igreja pede a iluminação do Teu Espírito Santo para que a gente consiga compreender o Teu Evangelho de uma maneira especial nessa noite. Fala aos nossos corações, produz em nós a transformação que só o Senhor pode produzir. Gera no nosso coração a consciência do Teu Evangelho, consciência das Tuas palavras e nos ensina a seguir os Teus caminhos, Pai. É o que a gente te pede humildemente em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 2 discípulos estão no caminho de Jerusalém até Emaús. E o mais interessante de tudo que eu quero destacar para vocês nessa noite, conversar sobre isso. Eles conversavam. Eles iam os dois lá de Jerusalém até Emaús e eles conversavam. E é justamente no meio dessa conversa que eles experimentam de Jesus vivo na vida deles. É justamente enquanto eles caminham juntos conversando, Jesus se manifesta de uma maneira especial, ressurreto, aparece ali no meio dessa conversa, conversa com eles e eles vivem uma experiência importantíssima na caminhada espiritual, na verdade, de todos nós, que eles vão descrever de uma maneira muito bonita no finalzinho da história que nós lemos, dizendo que o coração deles era aquecido enquanto eles ali conversavam com Jesus. Irmão, irmã, Jesus, ele se manifesta de uma maneira especial durante a conversa desses 2 discípulos. Jesus, ele se faz real, ele se mostra em vida para esses 2 discípulos enquanto eles caminham e eles conversam. Ele faz arder o coração desses discípulos. Jesus os instrui, fala com eles e ao longo dessa conversa, a fé desses discípulos que estavam entristecidos, porque o mestre deles tinha sumido. Eles começam a ter a fé deles no meio dessa conversa em que Jesus está revigorada. A convicção a respeito do Cristo passa a se intensificar no coração deles. A fé deles passa a ser renovada e eles vão se tornar ali já ao longo da história, no finalzinho, testemunhas de que tudo o que tinha acontecido realmente era verdadeiro, que tudo tinha se cumprido conforme Cristo tinha prometido. Ao longo dessa conversa, e principalmente lá quando eles chegam, eles se sentam ainda à mesa, tem partilha do pão nesse momento. Eu quero que vocês entendam muito bem nessa noite, irmão e irmã, quando a gente caminha junto, quando nós caminhamos juntos e conversamos, Jesus aquece o nosso coração no caminho. Nós precisamos ir, nós precisamos conversar e ter o nosso coração aquecido pelo bom Jesus nas nossas vidas. A nossa comunidade de fé, a Igreja Batista em Quitaúna, nós que estamos reunidos aqui, nós devemos viver essa experiência. Nós devemos experimentar isso que está sendo narrado por esses discípulos de Emaús. Não é um condicionante, não está no condicional. Nós devemos vivenciar, viver esse tipo de experiência. Nós não temos outra alternativa. Nós não temos outra opção. Porque essa caminhada dos discípulos em que Jesus se faz presente e faz arder o nosso coração, essa caminhada é a caminhada da fé.
Não tem outra forma da gente ser discípulo de Jesus. Não tem outro modo de nós vivenciarmos a espiritualidade cristã. Não tem outra maneira da gente viver a nossa fé em Cristo senão essa. Juntos, caminhando, conversando e tendo os nossos corações aquecidos pela presença de Jesus. Eu quero destacar cada um desses passos, desse itinerário espiritual para nós aqui nessa noite. Em primeiro lugar, eles estavam indo, eles estavam a caminho, eles já tinham ouvido a notícia que o corpo tinha sumido, que as mulheres tinham dado a notícia sobre o anjo, eles estavam caminhando juntos. A vida espiritual, a nossa caminhada de fé, é uma caminhada de fé. É um movimento que nós fazemos. A caminhada de fé, ela não é algo estático, parado. O batismo, ele é o começo de uma caminhada. Quando que a gente para de caminhar na fé? Nunca. Nunca para de caminhar. A caminhada na fé é algo dinâmico. Nós estamos constantemente saindo da nossa Jerusalém e indo até um Emaús, saindo de Emaús, voltando para Jerusalém. De 12 em 12 quilômetros a gente caminha, caminha e caminha. A gente se move. Viver a fé cristã de maneira estática, parada, estagnada, dentro de uma zona de conforto, não é viver a fé cristã. Portanto, obrigatoriamente, meu irmão e minha irmã, nós temos que ser discípulos que caminhamos, estamos em caminho, correndo os riscos da caminhada, se sujeitando à caminhada, se sujeitando ao que Jesus vai fazer na nossa caminhada, deixando Ele mexer em nós na caminhada, se submetendo ao risco de sairmos do conforto, do quentinho, e irmos. E caminharmos, e nos sujeitarmos àquilo que Deus tem para nós durante toda a nossa peregrinação espiritual, toda a nossa jornada espiritual. Não dá para ficar paradinho, não dá para ficar quietinho, não dá para ficar, sabe, ali num lugarzinho de conforto, tudo é assim, é tudo a mesma coisa, é tudo daquele jeitinho, tal. Não é assim que funciona a fé. A fé é uma aventura que a gente se lança numa caminhada cheia de surpresas, cheia de novidades, cheia de mudanças, cheia de possibilidades daquilo que o Espírito de Jesus vai fazer no meu e no seu coração. E estavam indo. Essa caminhada não se faz sozinho. Essa caminhada não se faz a partir de uma chave individualista, eu vou sozinho. A gente sempre vai junto, a gente sempre caminha junto, a gente sempre está com alguém, a gente nunca está só. Por isso que Jesus escolheu 12, escolheu um. Por isso que a igreja é um corpo, ela não é um dedo, ela é um corpo. Por isso que nós somos a comunidade de Jesus, a igreja de Jesus. Por isso que a gente se junta aqui em comunhão uns para com os outros. Não tem caminhada na vida espiritual em que a gente faça isso sozinho. A pergunta que eu te faço nessa noite, faço para mim, faço para toda a nossa comunidade é: você tem se movimentado junto de alguém? Você tem se movimentado, se colocado na jornada junto com outro irmão, com outra irmã? Igreja, e eu falei isso aqui uns cultos atrás, algumas celebrações atrás, e um irmão me procurou e falou: pastor, eu acho que eu sou um consumidor de culto. Eu sou um consumidor, eu estou aqui assim só para consumir. Eu falei: irmão, a palavra te pegou de jeito, viu? Igreja, meu irmão e minha irmã, não é um lugar que a gente vem para consumir culto. A gente não vem para ver se a banda de louvor tocou bem. A gente não vem para o culto para ver se o pastor pregou bem. A gente não vem na igreja para ver se tudo está do jeito que a gente gosta. E se você não gosta, você já abre no seu celular um outro cardápio, já começa a procurar outros pratos para você poder comer em outros lugares.
Igreja não é shopping center, não é praça de alimentação. Igreja é um lugar para nós vivenciarmos a experiência da comunhão cristã. É um lugar que a gente não pode se render a chamarmos irmão, irmã, da boca para fora. Igreja é o lugar em que essa experiência ela precisa ser uma realidade. Precisa ser concreta, precisa ser palpável. Igreja não é uma prestadora de serviço religioso para agradar o meu e o teu paladar, do que você gosta, do que você não gosta, da estética, do jeito que é, do jeito que não é. Igreja é um lugar para a gente se encontrar, para a gente se abraçar, para a gente se tocar, para a gente olhar um nos olhos dos outros e dizer, meu irmão, minha irmã. E vou além, não para no domingo. Não para no domingo. Domingo é especial, domingo é gostoso, domingo é importante, gostoso estar aqui, gostoso a comunhão, gostoso cantar o sossegai, gostoso, tudo é gostoso, o chazinho está maravilhoso, Má. Está tudo bom, está tudo gostoso. Mas a experiência da igreja, ela supera o domingo. A experiência da igreja acontece você caminhando 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Quando? Sei lá, sábado, na terça, na quinta, na quarta. A experiência de vivermos essa comunhão implica que a gente caminhe junto, tomando café junto. Talvez no shopping, talvez uma cafeteria qualquer, talvez na casa, na minha casa, na sua casa, comendo uma refeição juntos, partindo pão juntos, saindo com alguém, tendo tempo com alguém. Não dá para a gente experimentar essa realidade quando a gente se limita somente ao culto, ao domingo. Se você quiser experimentar isso que está narrado no Evangelho de Lucas, irmão e irmã, se nós quisermos experimentar a realidade de sermos igreja, de vivenciarmos essa caminhada de fé, a gente precisa caminhar com. Você tem que trocar telefone com outro irmão, você tem que fazer amizade, você tem que se encontrar, você tem que comer pizza, tem que comer lanche, você tem que partir o pão na sua casa, você tem que convidar um outro para ir para casa, você tem que participar de PG, você tem que, sei lá, o que você tem que fazer, mas tem que fazer alguma coisa. Não dá para você ficar limitado nesse básico, para você experimentar Jesus queimando o teu coração, fazendo arder teu coração. As relações entre nós, elas precisam se intensificar. Elas precisam ser, mais íntimas. Porque quando caminhamos juntos e conversamos, Jesus aquece o nosso coração. E quando nós conversamos, Nietzsche, filósofo alemão, ele disse assim: ao iniciar um casamento, o homem deve se colocar a seguinte pergunta: você acredita que gostará de conversar com esta mulher até a velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas a maior parte do tempo é dedicado à conversa. Se você quer decidir se você vai se casar com alguém, você tem que se perguntar, segundo o que Nietzsche diz. Você está disposto a conversar com essa pessoa até a velhice? Você gosta? É prazeroso? É gostoso conversar até a velhice? Se isso, a resposta é não, não case. Segundo o que ele está dizendo. E eu concordo com ele. A conversa tem um lugar muito importante na nossa vida espiritual. Não somente no casamento, mas nas nossas relações como comunidade de fé. A conversa que você tem antes do culto, a conversa que você tem depois da celebração, a conversa que você tem pelo WhatsApp, mas pelo WhatsApp eu acho que ainda, é raso. Tem que começar a descobrir que celular é telefone também. Você pode apertar um botão ligar, ouvir a voz do outro, marcar para se encontrar presencialmente e conversar. Conversar sem a expectativa de ter um resultado prático. Conversar, bater papo, falar sobre a vida.
Hoje pela manhã, né, no revezamento, cada um demorava mais ou menos aí 1 hora, né, para correr. E os outros 3 ficavam esperando, conversando, batendo papo. A gente não transformou o mundo, né, a gente não resolveu os problemas de toda a sociedade, mas a gente conversou, a gente papeou. E essa conversa, a gente tem que entender que não é conversa fiada. Conversar para valer, consciente da importância que isso tem para a nossa vida espiritual, não é conversa fiada. É escuta. É a capacidade de você se colocar na frente do outro e saber que o outro ele tem o que falar para você, você tem o que ouvir. E na medida que o outro fala, você reage e fala também. A gente troca experiências, a gente troca percepções, a gente troca entendimentos, a gente se alinha, a gente às vezes não se alinha, mas a gente conversa. A gente investe tempo para escutar o que o outro tem para me dizer, para mim, numa conversa que é algo que tem que ser para a gente, principalmente nós, que estamos vendo esses 2 discípulos percorrerem esses 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús, conversando, falando sobre suas tristezas, sobre suas angústias, suas frustrações. Depois, ao longo do tempo, o coraçãozinho sendo aquecido, porque Jesus está na conversa, e aquilo vai aquecendo, a amizade vai se intensificando, a intimidade vai aparecendo. Conversa que acontece até quando não tem linguagem. Vocês sabem que a gente sabe quando a gente realmente é íntimo de uma pessoa, gosta realmente de uma pessoa, quando ela vai passar o dia na tua casa? E chega lá pelas 4, 5 da tarde, já almoçaram, está todo mundo já cheinho, todo mundo cansadinho. Aí senta o pessoal na sala e você fica em silêncio. E ninguém precisa fazer sala para ninguém. Nesse silêncio tem conversa. Nesse silêncio a gente está pensando naquilo que foi dito. A gente está pensando naquilo que a gente poderia partilhar. A gente está agradecendo a Deus por aquela amizade, por aquele momento, por aquele instante que a gente está vivendo. Até no silêncio a gente consegue conversar. Você tem conversado com quem? Na comunidade de fé. Olha, a pergunta assim, não vale o pastor, tá? Não vale o pastor. Você tem conversado com quem na comunidade de fé? Porque comunidade de fé você não faz só conversando comigo, é um prazer falar com você. Mas vocês têm conversado entre vocês? Vocês têm tido tempo para conversar com alguém? Qual a última vez que você procurou alguém da comunidade, bateu no telefone e vamos conversar? Vamos bater papo. Quantas horas você tem conversado com alguém, com um irmão, com uma irmã, com outro discípulo, sobre a fé, sobre a vida, sobre um hobby, sobre sei lá o quê? Quando você tem partilhado das suas inquietações com o trem, com outra pessoa, com outro irmão, com outra irmã? Quando alguém trouxe para você alguma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria, algum tipo de consolo? Ou quando você conversou com alguém trazendo consolo, trazendo abraço, afeto? Quando você abraçou alguém? Quando você chorou com alguém? Quando você sorriu? Quando você gargalhou de uma piada com alguém? Quando você experimentou uma boa conversa com alguém na comunidade? Quando que você sonhou coisas novas? Puxa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos transformar o mundo, sei lá qual o tipo de conversa, mas quando você sonhou com outra pessoa conversando, todas as grandes coisas que a humanidade já fez na vida foi graças a conversas. Tudo começou com conversa, tudo começou com papo, tudo começou com esse tempo que a gente tem uns para com os outros. Quando nós caminhamos juntos e nós conversamos, Jesus aquece o nosso coração. Porque enquanto conversavam, diz o texto, enquanto conversavam, enquanto caminhavam juntos, enquanto falavam um com o outro, quem que aparece nessa história? Jesus vivo aparece ali. A presença de Jesus se manifesta de uma maneira especial na vida desses discípulos. Jesus, no meio da conversa dos discípulos de Emaús, Jesus fala com eles.
Jesus interage com eles, Jesus dialoga com eles, Jesus explica coisas para eles, Jesus aquece o coração deles, Jesus se move com eles, Jesus anda os 12 quilômetros com eles, Jesus está caminhando com eles literalmente, Jesus está ali presente, se fazendo real, se fazendo corpo, se fazendo Emanuel, se fazendo com eles no meio dessa conversa. Jesus vai transformando a vida deles, Jesus vai trazendo consolo, Jesus vai trazendo renovo, Jesus vai trazendo cura, Jesus vai sarando, Jesus vai se movendo nas almas daqueles irmãos. Enquanto eles conversavam, Jesus ia agindo na vida deles. Enquanto eles conversavam, Jesus ia sarando a alma deles. Enquanto eles conversavam, a manifestação bonita do Espírito, trazendo algo quente no coração daqueles queridos, que foi assim que eles conseguiram descrever em palavras, aquilo que talvez não dá nem para descrever em palavras. Você percebeu que aquecia o nosso coração? Percebe que, aqui que aqueceu o coração? Sei lá o que aqueceu o coração, é difícil explicar, né? É uma metáfora, não é que o coração foi lá e foi colocado no forno e aqueceu. Certo? Não, estava quente, tinha alguma coisa acontecendo nesse processo. Por quê? Porque Jesus está vivo. Jesus vive. Jesus é real. O Espírito dele se manifesta, aparece, se move entre nós. Mas quando? Quando eu estou caminhando na fé sozinho? Quando eu estou caminhando na fé parado, estagnado? Não. No meio dos 12 quilômetros, junto de outro irmão meu. É ali que Jesus se aparece como alguém vivo. Jesus, ele tem que aquecer o nosso coração. Jesus, ele precisa aquecer o nosso coração, mas para isso acontecer, meu irmão e minha irmã, nós precisamos caminhar juntos, conversarmos, para que ele possa aparecer no caminho que a gente faz da nossa Jerusalém até Emaús. Irmão, irmã, nessa noite, com quem você tem ido? Você precisa responder essa pergunta. Com quem você tem ido na sua caminhada espiritual? Com quem você tem caminhado? Qual que é o nome? Qual que é o sobrenome? Quem que é a pessoa? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas com quem você tem caminhado na fé? E mais, com quem? Quem é a pessoa, nome e sobrenome? Quem que é o corpo humano que interage com você num papo, numa conversa? Para quem você dá carona quando você sai daqui e conversa? Com quem você sai para comer daqui domingo à noite? Quem durante a semana você chama para partilhar da tua mesa na tua casa? Para quem você liga na hora que a casa cai? Com quem você vai correr uma maratona? Com quem você vai bater uma pelada, jogar um futebolzinho? Qual é o nome do casal que você junta com seu esposo, namorado, e vão os 4 juntos para ter um tempo juntos? Quem que é o amigo, a amiga espiritual, para quem você confidencia um pecado, para quem você confidencia algo difícil na tua vida, uma decepção, uma frustração, a sua tristeza? Qual que é o nome dessas pessoas? Porque se não houver um nome, se não houver um sobrenome, se não houver um outro alguém a quem você toca, a quem você encontra, para quem você liga, meu irmão e minha irmã, infelizmente, o seu coração não vai ser aquecido. Porque Jesus vivo, ele aparece para os discípulos. Jesus vivo, ele aparece numa caminhada. Jesus vivo, ele aparece no meio de uma conversa. Essa semana tive sempre um momento difícil, né? 2 velórios de parentes próximos de vocês aqui na comunidade de fé. 2 momentos que Jesus aqueceu o nosso coração. Aqueceu o nosso coração. Na conversa. Na conversa, às vezes, sem falar nada, no abraço, no estar lá, no estar junto. Mas Jesus não aquece só o nosso coração no momento fúnebre. Jesus aquece o nosso coração na alegria.
Jesus aquece o nosso coração naquela costelinha, né, Dona Odete, com barbecue. Jesus aquece o nosso coração ali, naquela mesa gostosa, naquele papo. Jesus aquece o nosso coração na hora que a gente passa ali, sabe, compra aquele bolinho, como que chama? Bolinho? Aqueles bolinhos, sabe, de cenoura, tem um monte de lojinha de bolinho por aí. Comprei um bolinho para você, vem tomar um café comigo. Vamos conversar. Sem horário para ir embora. Jesus aquece o nosso coração na hora que a gente está caminhando junto e a gente conversa. Jesus, ele fala, Jesus, ele aparece, Jesus, ele se manifesta vivo, porque quando a gente caminha junto e conversa, Jesus aquece o nosso coração. Espero que essa noite seja, quem sabe, um divisor de águas para a tua experiência comunitária. Eu espero que essa mensagem ela impregne na tua alma, de tal modo que na hora que esse culto, essa celebração acabar, vocês olhem uns para os outros e se sintam quase que impelidos pelo Espírito a saber quem que você vai pedir o telefone para bater um papo durante a semana. Quem que é o irmão, a irmã com quem você vai comer alguma coisa durante a semana? Quem você vai chamar para uma visita na tua casa? Quem que você vai visitar na sua... Não, visitar não, primeiro tem que ser convidado, né? Pelo amor de Deus, vai começar a aparecer na casa do irmão lá, o pastor falou que eu tenho que aparecer aí que tem bolo. Misericórdia, aí o pessoal vai puxar minha orelha, hein? Mas com educação, com respeito, mas principalmente entendendo que isso é parte fundamental da nossa vida espiritual, da nossa experiência comunitária. Aproveita, meu irmão, cada segundo que você tem para papear com alguém ali no final do culto. Se o pessoal da recepção ficar bravo porque demorou muito para apagar a luz para fechar a igreja, a gente dá um jeito lá, conversa com eles. Mas conversa, caminha. 1 quilômetro, 10, 12, 20. E vive a experiência de Jesus. Aquecer teu coração na caminhada. Amém? Quero te convidar a baixar sua cabeça. Fechar os teus olhos. Ó Senhor, obrigado. Obrigado porque na caminhada espiritual a gente não está sozinho, Pai. Obrigado, Senhor, porque nessa caminhada espiritual nós temos alguém sempre para estar conosco. Quando nós saímos de Jerusalém e vamos até Emaús. Quando a gente conversa. Mas principalmente, obrigado pela convicção e pela certeza de que enquanto caminhamos, enquanto conversamos, o Senhor se faz presente, se faz real, manifesta cura, renovo, esperança nas nossas almas e nos nossos corações. Pai, eu peço pela Igreja Batista em Quitaúna, aquece o nosso coração, mas faça com que a gente seja um povo da caminhada, seja um povo da conversa, seja um povo que caminha contigo, Pai. E vem, Senhor, vem se mostrar para nós. Na conversa sobre o que a gente quer fazer da vida, na conversa sobre o que a gente vai comer amanhã, na conversa sobre a nossa família, na conversa sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, na conversa sobre as alegrias, nas conversas sobre as tristezas, nas conversas sobre as nossas angústias, nas conversas sobre uma série, nas conversas sobre qualquer coisa, Senhor. A gente quer perceber o Senhor perto de nós. A gente quer vivenciar a experiência de conversarmos. Essa conversa que pode ser, Senhor, em palavras, mas a gente quer conversar no abraço, Deus. A gente quer conversar na troca de olhares. A gente quer conversar no sorriso. A gente quer conversar com lágrimas. Mas a gente quer conversar e quer caminhar e quer a Tua doce presença perto de nós. A gente quer voltar para os nossos lares
Se tivermos a possibilidade de termos um querido nosso ali na nossa casa, ó Senhor, que a gente converse, que a gente fale enquanto nós caminhamos, que amanhã, Senhor, ao pegarmos um trem, amanhã, Senhor, ao lembrarmos de alguém, a gente possa começar uma conversa. Talvez no trânsito, parado, ligando para o irmão, para uma irmã, Senhor. Quem sabe ali no metrô lotado. A gente quer ter uma prosa com alguém que está perto, Pai, porque a gente sabe que quando a gente conversa, o Senhor aparece. O Senhor traz instrução, o Senhor traz algo quente, que aquece a nossa alma, que aquece o nosso coração. Pai, a gente quer experimentar a experiência de sermos Teu corpo vivo, vivificado pela Tua presença viva em nós. Vem, Senhor, vem conversar com a gente, vem conversar enquanto a gente conversa, vem caminhar enquanto a gente caminha. Vem, Senhor, vem para perto da gente, Pai. É o que a gente te pede como igreja. Em nome de Jesus. Amém.